Celinha Nascimento, tenho 60 anos, sou professora de literatura. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou uma militante da literatura, uma militante dos livros, né? Mas acho que é importante também dizer que eu não sou de uma família leitora, né? Os meus pais, meu pai é operário, a mamãe costureira, desses que vieram do interior, de plantação de café para São Paulo, né? Uma história bem conhecida aqui da cidade, né? E não tinha livros em casa, então eu fujo um pouco desse perfil de alguém que foi criada entre os livros e tal. Mas tem uma história boa de contar. Meus pais eram excelentes narradores, então eu não tinha o objeto livro em casa, o objeto físico, né? Mas meus pais contavam histórias o tempo todo, assim, né? E era uma mistura também de histórias da ficção, então muito folclore, muitas lendas de onde eles vieram, enfim, mas muitas histórias da vida deles. Então, meu pai adorava contar as aventuras de quando ele era criança, das brincadeiras com os irmãos, enfim. E a mamãe, muito romântica, gostava de contar as histórias de como ela conheceu meu pai, do primeiro baile, do primeiro beijo, né? Acho que se por um lado eu não fui uma criança cheia de livros, né, eu tive essa sorte de ser uma criança de muita narração. Então tinha muita história na nossa casa, né? Tanto que faltava muita energia elétrica no bairro que morávamos, né? E então a gente torcia para acabar mesmo a energia, porque aí a mamãe acendia uma vela em cima da lata de farinha e se punha a contar histórias, né? Então acho que e eu gosto de começar contando isso, até para a gente fazer essa diferença entre contar, ler, narrar, livro físico e livro oral, né, que está na boca das pessoas. Acho que isso, na minha trajetória, fez muita diferença, né? Eu faço mediação desde os 13, digamos assim, né? Desde que eu comecei, de fato, a trabalhar com os livros. Mas acho que existem nuances, né? Existem camadas aí nessa história de mediar, né? Então, a gente tem uma questão que é da minha área, da sala de aula mesmo, então a gente está o tempo todo aproximando das narrativas, e aí desde os pequenininhos até a universidade, até os clubes de leitura, né, até a rua, então muito do meu trabalho também tem sido na rua, né, mas a ideia de mediar também, é isso que eu disse, ela também vai passando por alguns processos ao longo do tempo, né, e lugares. Então, em alguns lugares acho que a gente media mais, a gente tenta aproximar mais, porque você tem um público que é mais distante da narrativa e do mundo do livro. Em outros lugares a gente precisa mediar menos, a gente precisa mesmo mais pôr ali na roda e ver o que acontece, né? Eu acho que tudo parte de um pressuposto ou de uma pergunta, né? Que é o que você quer com aquela leitura, né? Escolheu aquele livro por quê, esse autor por quê, e a partir daí você vai sacando o que você quer, né? Então a gente precisa sempre pensar por que de fato eu escolhi essa obra. Vou dar um exemplo aqui que está aqui pertinho de mim. O Pequeno Príncipe Preto. Eu leio, é claro que é uma história das identidades, né, desse momento importante que a gente está vivendo das editoras, de ter muitos livros com crianças negras, enfim. Se eu quero falar disso, eu falo disso, eu medio para esse lado, mas se eu quero dizer, então, gente, tem um Pequeno Príncipe escrito na França há muito tempo, que era exatamente o contrário, ele é loirinho, com os cabelos tal e tal. Então depende do que eu preciso, né? Às vezes eu posso ler e não dizer absolutamente nada, porque eu não quero nada mesmo, eu quero que as crianças sintam o que desejarem, enfim. Acho que um outro exemplo importante é quando a gente pega um livro como esse, quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. Esse é um livro importantíssimo, aliás, uma obra-prima, né? Porque a Esperança Garcia existiu mesmo. Essa carta aqui, que foi descoberta no museu em Portugal, é a primeira carta que se achou de um escravizado, aqui no caso uma escravizada, né, que se tornou escrava aqui em terras brasileiras. Então, eu preciso dizer isso para as crianças, né? Eu estaria sendo muito infiel a isso se eu não contasse essa história. Então, vale só pelo texto, que é maravilhoso, pelas imagens que são maravilhosas, mas eu preciso contar isso, né? Então, é isso. O livro também me pede coisas. O livro já foi o único apelo da ficção, né? Então, você pega, século XVIII, XIX, você tem o livro. Então, o livro era onde morava a ficção, né? Mas depois você tem o cinema, o rádio, a TV, hoje tem os games, o celular é um baita apelo da ficção, né? Então, a ficção continua exercendo o mesmo lugar, né? Ninguém vive sem ficção, como diz Antônio Cândido, né? É um direito humano, ninguém vive sem isso. Como eu sou militante do livro e não do cinema, do game e tal, eu continuo achando que o livro é
esse objeto mais complexo ainda da elaboração da fantasia, da elaboração da ficção. Você exige dessa geração uma postura diferente do que a minha teve. Então, o silêncio, a concentração, né? Para a minha geração isso era mais tranquilo, né? Cabe a quem está mediando, ou dando uma aula, ou refletindo sobre isso, também entender essas nuances e também pensar o melhor jeito de ganhar em todos esses momentos. Acho que isso é uma questão generosa, fraterna e importante. São momentos históricos diferentes, né? E o livro, como um objeto da cultura, também passou por esses momentos diferentes, né? Isso que eu acho que é importante pensar. Hoje você tem temas na literatura infantil que a gente não teria há uma década atrás. O próprio objeto livro hoje, que ele não seria tão bonito e tão flexível, enfim, como seria um tempo atrás. Então o livro como objeto cultural, né? E aí que tem uma importância física, uma importância intelectual, uma importância afetiva, também vai cumprindo seus tempos, né? Acho que ele tem essa mudança e é importante a gente estar antenado com isso. Não exigir dessa geração o que essa geração não vai nos dar, porque é um outro momento histórico. Então, nós estamos gravando aqui na Autonomia ZN, aqui na Zona Norte. Não é um estúdio, é uma biblioteca comunitária, então a gente está ouvindo aqui provavelmente música, alguém está lavando a roupa enquanto ouve música, tem cachorros latindo, alguns aviões passando. É o som do lugar. Antigamente aqui era um matagal, aqui não tinha nem passagem. Você pode ver que ali, aquela passagem ali, foi quebrada ali, aquela era um muro. Foi quebrado um muro para a turma da escola passar. Então a gente aproveitamos, quebramos ali um espaço para a passagem da turma e começamos a trabalhar aqui. Ah, que bonito. Então, na verdade, a passagem que deu origem para... Isso, a passagem que deu origem a essa horta aqui. Quem pôs essas placas tão bonitas aí? São as crianças que escrevem e a gente coloca aqui. Muito bom. A gente vai entrar? Podemos entrar. Tem vários tipos de remédio aqui. Nós temos boldo, nós temos erva cidreira, nós temos capim santo, nós temos mastruz. Um pé de jurubeba aqui. Qual? Aqui na sua cabeça, aqui, ó. Ah, é? Essa é de jurubeba. Faz cachaça. Também. Essa comunidade que tem se preocupado na preservação ambiental, de pensar nas punks, no pão, em preservar uma pequena horta. Aqui também cabem livros, aqui eles são bem-vindos, né? Então, por isso que a gente também veio gravar neste lugar, né? Para dizer que a biblioteca não é só um lugar canônico, né? Que a gente sagrado, e que é sagrado no sentido deturpado da palavra, né? Que a gente sai de casa para ir lá. Não, aqui a gente pode virar, sair aqui da horta e estar de bate-pronto na biblioteca do lugar. Né? Teve um tempo que a gente falava que as crianças tinham que ler para se tornarem críticas, para terem um bom vocabulário e para escrever bem. Não é totalmente verdade, não é totalmente mentira, né? Acho que são meio verdades, né? Por quê? Se você ler só biografias ou Agatha Christie, você não vai ser um cidadão crítico, né? Você vai gostar de biografias e de histórias de suspense, enfim, né? De mistério, enfim. Se você ler livros pobres em palavras, em vocabulário, não vai aprender novas palavras. Né? O que é importante a gente pensar é justamente nesse caminho do livro. Né? Então, o livro vai se tornando um objeto cada vez diferente ao longo do tempo. Né? Por que se lia contos de fadas antigamente? Né? Por que praticamente só tinha contos de fadas? Porque eles eram extremamente moralizantes. Né? Então, a ideia de ler um conto de fadas era o bem, o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio. Você não vai ler contos de fadas para aprender sobre o papel da mulher ou o papel da riqueza, né? Porque não é aí que você vai encontrar nada disso. Hoje acho que a gente está num momento muito interessante que se entende a literatura do encontro com o outro, ponto. Né? E Aristóteles já dizia isso há muito tempo. A gente lê para falar com aquele que não está presente. E aí, para isso, lanço mão, não abro mão, né? Lanço mão de uma série de conhecimentos, né? Mas essa ideia, então, de que eu leio para ter uma experiência, né? E aí eu costumo dizer que tem um tripé nessa experiência, que é da língua, do afeto e da estética. Né? Da língua, claro, por quê? Porque essa ideia de que na literatura eu uso o que tem de melhor no meu vocabulário, né? O que eu
para se tornar um texto, uma narrativa bonita, eu uso desse texto, dessas palavras, eu as engendro, né, de uma maneira interessante, é a arquitetura da palavra, isso que faz um bom livro, né, mas é sempre do afeto, porque é aquilo que eu sinto quando leio, quando ouço uma música, vejo um filme, né, então o afeto está muito presente, né, que é aquilo que a gente fala, não gostei, né, ou gostei muito, e às vezes você nem sabe explicar por quê, né, e é da estética, porque é um objeto. Né? Então ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem... E aí que eu digo de como é uma experiência, hoje o livro físico, como também uma experiência tátil, diferente do celular e de outras mídias, né? Se eu tenho um livro hoje que ensina morte para as crianças, né? Então, como é que eu digo isso de uma maneira poética? Ou um livro que vai falar sobre a imigração legal e ilegal, né? A perda da memória dos idosos, um começo de Alzheimer, que é um outro tema difícil, enfim, quer dizer, eu saio dessa toada de ser crítico, aprender palavras, eu estou me comunicando com o outro, estou querendo saber que outras pessoas existem no mundo, né? Que outros lugares existem no mundo. E aí volto a dizer, da estética, da língua e do afeto, né? Eu dei poucos exemplos, mas enfim, acho que em qualquer um que a gente pegar, você tem esse tripé do conhecimento. Mais ou menos, né? Então, às vezes a estética está menos presente em um, e você tem a questão do afeto mais presente em outros, né? Enfim, mas eu costumo dizer que entender esse tripé e como é que eu medio esse tripé, né, nas suas densidades, enfim, me parece algo muito potente na leitura hoje. Você tem livros maravilhosos hoje, a gente nunca esteve num momento tão bonito da editoração, né, principalmente para as crianças. Livros fantásticos, né? Mostrei aqui alguns, né, mas a gente tem livros, por exemplo, que abrem, né, livros feitos de massinha, né, outros que são bordados, né? Então, assim, a riqueza disso é muito grande, né? Então, sim, você pode ter acervos muito diversificados, com muitos títulos, e pode ter acervos muito mais simples, né? O que eu costumo dizer é que a gente pode ter, às vezes, um livro, 2 livros, depende muito da mediação que a pessoa vai fazer, né? Isso eu não estou defendendo que você não tenha livros, que você não batalhe para ter acervos maravilhosos, não é isso, né? Para não deixar a conversa, a gente achar, então tá, então põe 2 livros aí que tá bom, não é isso, né? Mas para a gente pensar um pouco que o que a gente está querendo numa biblioteca mais simples ou com menos acervos é o poder da palavra, né? Como é que eu consigo fazer o poder da palavra e como é que eu consigo que as crianças também façam isso, né? Eu preparei aqui uma caixinha, né? Que ela já é eu chamo de caixinha de ler, né? Porque ela própria já é uma leitura, né? Toda enfeitada, enfim, né? Eu posso ter catálogos de arte, né? Eu posso ter livros de receita. Aliás, esse aqui neste lugar que nós estamos faz toda a diferença, que é sobre alimentação alternativa. Eu posso ter mapas, né? Que hoje que as crianças pouco abrem um mapa hoje. Isso aqui é GPS, né? Eu posso ter jornais para as crianças, livros bem pequenininhos e, de fato, com menos valor literário. Não é o valor cultural, né? Tudo isso tem o mesmo valor cultural, mas menos valor literário, porque, enfim, é um texto mais simplório. Eu posso ter gibis. Enfim, não estou dizendo que você pode ter qualquer papel. Não é isso, né? Mas o quanto toda essa palavra escrita me diz coisas que eu posso contar para as crianças, seja do lugar que foi produzido, das coisas que eu posso criar em cima disso, né, do valor da palavra impressa, né, daquilo que eu posso também criar com elas. Os livros didáticos hoje são livros os livros didáticos hoje estão num formato muito interessante, né? O que eu quero dizer é que a gente pode criar acervos e narrativas com poucos recursos. Isso do acervo é importante. Uma outra questão, e aí já se a gente tem um pouquinho de recurso, é não exatamente na quantidade que eu tenho, né? Mas se eu consigo dar conta, né? Principalmente dos gêneros. Então, ter aqui um pouquinho de poesia, ter um pouquinho de ciência. Olha que bacana, essa é a primeira enciclopédia. As crianças acham que é só o Google que sabe coisa, mas as enciclopédias também sabiam, né? Um pouquinho de folclore, um pouquinho de meio ambiente. Acho que hoje uma biblioteca bacana está tratando disso. Um pouquinho de filosofia,
um pouquinho de África, um pouquinho de indígena, enfim, né? Acho que essa variedade não tanto da beleza, né? Que eu acho que isso que muita gente se confunde, né? De ter livros novinhos, cheirosos e tal, mas dessa variedade de gêneros, de estilos, né, de formatos. Isso é mais rico muitas vezes do que você ter acervos gigantes, né, mas mais repetitivos. Então prestar atenção nos gêneros é bastante importante hoje, né, de como é que eu também posso circular e ensinar coisas diferentes. Fora tudo que eu já mostrei, então você ter livros de receitas, não ter medo de ter coisas velhas, né. Livros como esses, por exemplo, são super rejeitados, né. Você tem um livro aqui que fala, nossa, mas esse tipo de ilustração hoje já não cativa ninguém, né? Ou um livro todo amarelado não cativa ninguém. Não é verdade, né? Esses dois também peguei não à toa, porque são livros incríveis, né? Autores super bacanas que podem ficar esquecidos de repente num acervo, porque estão velhos, estão amarelados. Então a ideia de um acervo também é de quem está à frente do acervo fazer valer a experiência leitura, né? De não achar que é só o belo que tem lugar, né? Mas tem lugar também o autor que ninguém mais lê, a obra que foi esquecida, o livro amarelinho, o livro que está rasgadinho. Mas eu não posso contar história, eu não tenho fantasia, eu não tenho luz, não tenho cenário, né? Na verdade, os antigos contadores e os bons contadores não usam nada, eles usam a voz, né? Eu falei a princípio da minha família que era excelente contador e nunca ninguém pôs nenhum enfeite. Claro que é legítimo quando um professor ou um contador quer usar um adereço, uma fantasia, enfim. Mas eu acho que muito mais potentes são os pequenos objetos, né? Então eu posso falar de uma rainha e eu uso só o leque. Então quando eu pego o leque, as crianças já sabem que ela vai falar da rainha, né? Ou de uma princesa que era muito mimosa e pequenininha, então só a flor já é isso, né? Esses dias eu estava contando uma história que eu usei uma colher e um garfo para dizer que era o rei e a rainha. E eu segurei, e toda hora era rainha, o rei, a rainha, o rei. E um garotinho disse, isso é só um garfo e uma colher. Mas ele ficou olhando como se ele também tivesse desconfiado que talvez não fosse, né? E quando eu parei a história, eu fiz assim. E o menino disse, eles foram dormir. Então ele tinha entrado super na história, né? Aliás, toda a biblioteca é um espaço de memória, né? Se a gente pensa nas bibliotecas gigantes, né? Biblioteca Nacional, enfim, ou da nossa biblioteca mesmo. O que a gente guarda? A gente guarda o livro que ganhou, a gente guarda um cartão postal, uma fotografia, um pôster, né? O que a gente guarda? O livro, aquele que a gente quer, que tem uma dedicatória maravilhosa, que a gente ganhou de alguém, enfim. Então, acho que... E também do espaço da palavra, né? Acho que difícil a gente hoje tocar um LP, por exemplo, né? Achar uma vitrola que toque um LP. Mas dizer para as crianças que a história de Branca de Neve já era contada deste jeito, né? Que aqui tem uma voz gravada e que a gente não faz a menor ideia de onde essa voz está hoje, né? De quem narrou, enfim. Esse espaço da memória da palavra, que eu acho que é um aspecto que a gente pouco dá importância hoje. E que é super importante, que passa da nossa biblioteca pessoal, né? Por isso que eu acho que é importante ensinar as crianças a ter sua pequena biblioteca, seja numa caixinha de papelão, seja num espacinho da sala, do quarto, qualquer lugar, né? Ela poder guardar esses produtos, né, físicos mesmo, dessa memória que é afetiva, que é da estética, como eu falei, que é da língua, né? O que ela vai, qual é esse repositório, enfim, que é um tesouro para ela. Então, acho que isso é importante também como uma memória pessoal, uma memória dos tempos, né? Da comunidade, da cidade, da escola. Eu fico triste, às vezes, quando eu vejo doações, né? Que eu vejo que as escolas se livraram um pouco daquilo que elas acham que é velho, que não serve mais e tal. Acho que o filtro tem que ser sempre outro, né? O filtro é sempre de uma memória que é pessoal e que é coletiva e que é o filtro da palavra escrita. Acho que isso é super importante. Né? Eu moro aqui há 27 anos. Eu que faço um lugar, não é um lugar que me faz. É isso aí que faz a gente ser feliz no lugar onde a gente mora. Ó, uma foto daqui pra lá, que coisa mais linda do mundo, ó. Esses pés de árvore aí, ó. É muito lindo demais. Então, acho que as pessoas são muito bem-vindas aqui. É bem-vindo também pensar sobre isso, né? Nessa potência toda aqui.